Então vamos lá, né? Capítulo 7 e 8, né? Vamos então iniciando aí pelo capítulo 7. Consciência em desequilíbrio. Então a gente recapitulando, né? Recapitulando aí no capítulo anterior, estava o pessoal lá na casa da Antonina, acompanhando lá o evangelho no lar que ela fez com os 3 filhos, né? Aí um dos meninos lá questiona a respeito do perdão, né? Porque a lição que cai é a lição do perdão. E aí um dos meninos lá, ele questiona essa questão do perdão porque o pai abandonou eles todos, né? E aí a Antonina explica para ele, né, a questão, né, do perdão, que é necessário, né? Então não tem como a gente ficar preso, né, a ressentimentos com relação a outras pessoas, porque ela nos amarra, né? Então ela amarra a gente nesses pensamentos de ressentimento e a gente fica estacionado, né? A gente fica naquela, é como se estivesse parado, pisando em brasa, né? Então a gente a gente sofre do que a gente resolve alguma coisa, né? Até fala, até destaca aqui, por isso mesmo Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Então, o perdão seria justamente a gente se livrar dessas sombras, né? Então a gente vai ter sempre a nossa consciência iluminada, a nossa consciência tranquila, por não guardar, né? Só viver tomando veneno esperando que o outro morra, né? Como fala. É isso. Vai se envenenando. E aí eles encerram, né, o evangelho. Aí o início do capítulo 7 é em continuação, porque eles continuam lá na casa, né? Sim. Na casa da Antonina. E havia um espírito ali, né? Sim. Tinha lá um vulto lá, né? Quem seria? E aí ele fala, né? Consoante, no iniciozinho, né? Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardávamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Então eles estavam ali aguardando o retorno, né? E o mentor do grupo tinha saído, ia buscar alguém lá, se eu não me engano, né? E aí os dois ficaram, né? O André Luiz mais o outro rapaz ficou lá na casa, acompanharam o evangelho no lar, e aí eles notam, né, o cidadão que estava lá. Ele não via, né? Ele não via, né, porque ele estava numa densidade maior e o André Luiz e o outro rapaz aqui, né, Hilário, né, o nome dele. Isso. Os dois estavam ali numa densidade superior que eles não eram vistos, né? E aí eles... Fala, né? Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade. Sim. E apressamos-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhe o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, clamando: são oficiais ou praças? Então, pró ou contra? Aquele olhar esgazeado era efetivamente de um louco. Pilar e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar, convulsivamente acentuando: quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse, entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo,
alteraram-se-lhes as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando, quase continuando. Tudo teria sido modificado e se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era a propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do Marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher. Lola Ibahuri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? O que teria eu de seguir para fecho dos morros? O intento de me prejudicar era evidente. Sem dúvida foi constrangido a sair, mas não fui além do taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar meus direitos de enfermeiro no quartel-general, desviar a atenção de Lola. A formosa Ibahuri não mais me pertencia. Entregar a seu amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras, o nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha por uma por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês, longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-o juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra, ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar, a serviço no rumo de Itaúguá. O ódio passou a dominar-me. Enseguecendo-me, encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade, busquei-o sorrindo, e sorrindo envenenei-o. Creio, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era impudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Aí já vai entrar na pergunta. Né? Sim. Aí ele contou a história, né? A história dele. O desafeto lá, o Estevão. O tal do Esteves era o rival dele, né? Que o traiu, né? Com a mulher que ele desejava. A mulher também não era lá a flor que se cheira, né? Porque ficou com um, ficou com outro. E aí vem a questão, né? Comente as frases. Então, são 3 frases aí desse texto que pede para ser comentado, né? Devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Vai lá, Leonel. Fez breve pausa e em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em voz alta. Para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, cansei-me de organizar. Casei-me e organizei uma grande família. Devotei-me à religião, desfrutei dos benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico e sobre a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Fiz muitos
Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, recarregando o inferno dentro de mim. A princípio, procurei o sepulcro, na esperança de soerguer os meus restos e escondendo-me deles, esquecer. Compreendendo, porém, que o meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar em que me asilava, que me asila os despojos e devoro ruas e praças buscando autoridades que me socorram. Depois de passar a mão pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou: ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com esse monstro, a fitar-me imperturbável, mas bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Parou aí? Eu acho que aí tá bom. Sentindo que algo, né? Aí já é a segunda. Aí já é a letra B, outra frase. Devoltei minha religião, desfrutei os benefícios do Santo Sacramento, admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. E o perdão? E o arrependimento? E o cara atrás dele? O cara não tinha paz não, velho. Tava com o rabo preso, como se diz, né? Porque ele fala assim: devotei minha religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Sim. Ou seja, ele envenenou a pessoa. E aí, agora virei santo. E aí ele se dedicou à religião, né? Provavelmente ele ia nas missas, né? Comungava, confessava com o padre e achou que isso resolveria o problema dele, né? Não, e ele achava que tinha praticado a justiça realmente, que o cara não prestava, então vou matar esse infeliz. É a famosa justiça pelas próprias mãos, né? Exatamente. E aí ele descreve, né, a perseguição que ele sofria. Só que essa perseguição que ele sofria, a gente vai ver mais para frente aí, não era real. Era algo da mente dele. A consciência, viu? Que ele fala aqui, ó, faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz carregando o inferno dentro de mim. Então era a própria consciência dele, né? Que ele coloca mais para frente aqui assim. Ainda tanto tempo de convívio com esse monstro, a fitar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Ou seja, ele via o rosto do rapaz, né, fitando ele, mas na verdade era mental dele, não era real. E aí ele pensou assim, nossa, eu me dediquei à religião, né, e achei que isso bastaria para resolver o problema, né, apagar as minhas faltas. É como na igreja católica coloca, você confessa com o padre e o padre te dá a absolvição. É verdade. Se assim fosse, hein, seria bom, hein? Só se fosse ser maravilha, vou lá, confesso com o padre, faço o inferno na vida dos outros, vou lá, confesso, pronto. Tô com a ficha limpa. Reza 200 Ave Maria de joelho no milho, pronto. Nesse caso dele aí, o que ele deveria fazer era rezar, mas com
sinceramente, né? Ele estava fazendo a coisa muito no automático. Agora eu vou fazer isso e vai estar tudo resolvido. Ele teria que se arrepender, sinceramente, né? E buscar ajuda lá de cima, através de orações, né? Eu errei, eu pequei, por favor. Não o cara virar um... como é que se diz? Rato de igreja, né? Pelo jeito. É porque ele coloca, quando ele fala assim, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos, ele cumpria todas as formalidades da religião. Sim. Então ele ia lá, na missa ele recebia lá, né, a hóstia, confessava. Então ele cumpria com todos os ritos da religião. Ele achou que, cumprindo os ritos religiosos, isso ele estava quite com as leis de Deus. Uhum. Só que domingão ele estava lá assistindo a missa pensando no churrasquinho depois, né? Não sei, igual o padre lá do... De repente, né? Mas é o que acontece com muitas pessoas que acham que basta cumprir os ritos religiosos, pronto, você tá com a ficha limpa perante Deus. Uhum. Né? E a gente vê que não é assim. E quantas pessoas, como no caso dele, a gente está vendo o caso dessa pessoa. Quantos outros não estão nessa mesma situação agora, por exemplo? Que fizeram aí miséria durante a vida, ia na igreja, cumprir com todos os ritos, e depois de desencarnar, ver que tudo aquilo foi uma grande enganação. Porque a consciência nossa nos acusa, né? Como era o que estava acontecendo com ele aqui, era a própria consciência o acusando. Muito triste. É o tribunal da própria consciência. Uhum. Por isso que a gente sempre procura deixar bem claro, né? Que Deus não julga ninguém. É a nossa consciência que nos julga, a nossa consciência que nos acusa. Deus foi muito esperto, né? Porque ele falou assim, eu não vou ficar aqui julgando tanta gente, não. Eu vou botar ali um softwarezinho na mente de cada um, que quando ele fizer uma coisa errada, é ele próprio que vai se acusar. Já pensou se Deus fosse ficar atrás de todo mundo? 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de seres. 7 bilhões só no nosso planeta. Imagine Só quantos aqui, né? planetas tem no universo. Você já pensou, meu amigo? Nossa. Ele colocou ali um programinha na mente de cada um. Ele colocou um programinha na mente de cada um. Cara que rode o programa e... Você foi criado... Faz tela azul, formato... tela azul, formato, começa de novo. Esse que é o problema, né? No nosso caso, não tem como formatar. Se der tela azul, tem que formatar. É só um sonho, é só um sonho. Se der Mas isso aí é a colheita também, né? O cara plantou tá colhendo. Sempre, né? Sempre, não adianta. Não tem por onde escapar, meu amigo. Coisa que é... Não tem saída. There is no way out. Isso aqui não tem jeito. Não tem como formatar esse Windows aí. Tem mesmo. De vez em quando dá tela azul, mas volta do mesmo jeito, né? Dá tela azul, mas continua do mesmo jeito. O que tá ali, velho. Não sai, não. Não, e o pior é que assim, o computador você pega assim, você joga lá pro técnico informático, ó, se vira aí. No nosso caso, é a gente mesmo que tem que reprogramar. Acho que eu vou fazer um curso de analista de sistema. A gente tem que pegar lá aqueles milhões de linhas do Windows e nós mesmo encontrar onde é que tá o erro. Encontrar o bug. Corrigir, exatamente. Corrigir o bug. Aí vem a segunda, a letra B, né? Isso. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Isso é o André Luiz falando, né? Sim. Sua dor não é única.
Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai, e buscando penetrar o labirinto de suas palavras que estabeleciam ligação do passado com o presente da gay. A que novo generalíssimo se refere? Ignora. E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigada a particularidade do pretérito, aduziu. Recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era 16 de abril. O príncipe Dom Gaston de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei-lhe, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor, doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta, esbugalharam-se-lhe os olhos, e como se estivesse apenazado ao íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Não posso continuar. Ele a crescer dentro de mim. Observo-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não, bradava ele agora com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. É isso aí, meu amigo. Ele pelo menos, ele percebe que está dentro dele, né? Ele fala isso. Né? Dentro de mim. Ele a crescer dentro de mim. Sim. Aí é difícil você manter a calma, né? Desesperar jamais é a lição que fica, mas as lágrimas de desesperação desajudam a alma. Mas é complicado, né? Você tem que ter uma estrutura muito legal. Ali a situação dele era de desespero, né? Então ele ficava meio que sem esperança, sem saber o que fazer, né? Só no desespero, né? Porque ele sentia a presença da pessoa, que não era real, era mental. Ele não tinha ajuda de ninguém, ele não sabia o que fazer, e aí ele entrava em desespero, porque devia ser um tormento para ele, né? Ele achava que fez a coisa certa, né? Ele mantinha o mesmo ódio, a mesma repulsa pelo cara, então nada disso ajudava ele. Porque aqui ele dá a entender assim que ele tinha, né, os chefe lá durante a Guerra do Paraguai, ele foi provavelmente um soldado, né? Uhum. E ele tinha proteção lá dos altos oficiais lá, né? Isso. Uhum. E aí ele foi, acho que, transferido para alguma outra divisão, sei lá, algum outro local. Que não é o que ele queria, né? Que não era o que ele queria, porque ele queria ficar sob a proteção desse marechal aqui, Guilherme Xavier de Souza. Isso. E aí se deu, né, o fato, né, que a mulher que ele desejava ficou com outro, ele flagra, né, a mulher com o outro, e aí ele acaba cometendo, né, o crime. E aí depois ele continuou a vida dele e achou que fazendo os ritos da religião estaria tudo certo, né? Passaria-se uma borracha em cima de tudo que foi feito, né? Isso. E aí ele se vê nessa situação agora que ele não vê fim, que esse que é o pior, né? Quando você está numa situação difícil, complicada, e você não vê um fim para aquilo, é o desespero, né? Exatamente. Então, e você vê que ele mantém a raiva do cara quando ele fala Esteves, o cão infiel, né? O tempo todo ele alimenta, na verdade, a proximidade do cara, a consciência dele brigar com ele. Ele não faz nada para melhorar a situação dele. Tudo que ele fez foi em vão, foi no automático. De verdade, ele não fez nada. Ele se desespera com esse tormento do rapaz,
mentalmente vigiando ele, mas ao mesmo tempo ele continua alimentando ódio contra o rapaz, Isso. né? Então, quer dizer, é um círculo vicioso, não sai daquilo, porque ele próprio não se ajuda, né? Uhum. E a coisa parece que vai piorando, né? Ele novamente a crescer dentro de mim, observando com asco. E aí fica vivo lá as últimas palavras do cara. É como se fosse aquele famoso disco riscado, né? Fica repetindo, repetindo, repetindo. Então ele vai vendo aquela cena continuamente na mente dele, porque ele próprio não se desliga disso, né? E a gente vê que a mensagem que a Antonina com os filhos falaram, né, no Evangelho do Lar a respeito do perdão era direcionado justamente para ele, Uhum. né? E ele, no começo aqui do capítulo, ele fala, né? Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que pontos me situaria na questão? Quer dizer, ele próprio não se ligou, né? Uhum. É que, tipo assim, é como pegar o cara e chacoalhar, ó, meu filho, é para você essa mensagem. Uhum. Ele não se tocou, né? Uhum. Até então ele não tinha se tocado, porque a Fraca, mensagem né? era para ele. Sim. Aí vem a terceira, letra C, né? A fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Ele continua aí, né? Sim. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vida a todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim um olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: mas até agora eu não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me. Compadeça-se de mim, gritou infeliz. De coração, infelizmente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e soerguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanhava na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos: permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obsediam. Obsequiam.
mais experiente que nós outros, guarde-os nos braços do paterno carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros da minha família, só ela me oferece asilo no coração, na oração. E por que reiniciasse as referências lamuriosas e por que reiniciasse, porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como se sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, e em seguida informou: temos aqui no nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado no Marechal Guilherme Xavier de Souza, e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando se entregava às forças brasileiras acompanhadas acampadas em Piraju, do Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa na campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O conde deu... Tem que fazer biquinho, o conde D, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo muito moço ainda aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso em que, no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada a locução para os comandados. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, inquirido brasileiro, inquieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o Patrício, que ele odiava, finge ignorar-lhe a situação e insinua-lhe maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima, e juntos comentam entusiasmados as noitadas no Rio, né? Ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e confessa
Logás. Conversa. Conversa logás, até que o vingativo colega na taverna improvisada lhe oferece um copo de vinho com veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado para opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo ao Paraguai e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas o regresso à terra natal desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna voluntariamente, todavia no leito de morte reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse José Esteves, já reencarnou, demorando-se agora em outros setores da luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassino que lhe revitaliza cada dia na memória dele. Do assassinado, né? A imagem do assassinado. A imagem do assassinado que revitaliza cada dia na memória dele. O influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpado. A consciência em si. Como vemos, é a lei da causa e efeito a cumprir-se naturalmente, deve ser. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgia à porta da câmara em que seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Bom, aí é a história do cara, né? Isso. Detalhadamente aí o que aconteceu. Então, provavelmente o tal do Esteves não sabia quem ele era, né? Porque eu acho que se soubesse não teria, né, ido fazer esse jantar de bom grado, né? Sim. E aí o tal do Leonardo Pires, sabendo quem ele era, envenenou, né? Envenenou. E aí ele seguiu a vida dele. Ele até largou a tal da mulher paraguaia. Ele largou também. E Lola. voltou para o Brasil, casou com outra mulher, teve filho, descendente, Só que o fato de ter envenenado o cara marcou muito profundamente a mente dele. E aí ele desencarnou. E aí esse fato praticamente era o fato que o atormentava desde o desencarne, né? Então ele não conseguia se libertar dessa situação, né? E o cara até reencarnou já, né? Pelo que ele fala aqui. O Esteves Sim. Já reencarnou. José Esteves já se reencarnou. Ele menciona, né? Por isso que a visão dele vendo o cara perseguindo era mental dele, porque o rapaz já estava encarnado. Então não era o espírito do Esteves perseguindo ele. Era a própria mente dele o acusando do crime cometido. Lei da causa e efeito, né? Plantou, colheu, tá aí. Aí. Se deixar levar pelas emoções, se deixar levar por uma mulher que depois ele até largou de lado, casou de novo, então foi um tiro no pé, né? Sim. Uma pessoa que não tinha nenhum valor, né? E ele se deixou levar pelo... Aí acho que é orgulho ferido, né? Pô, o cara tirou a mulher de mim, o cara pegou meu... Deixa que ele vai encontrar o que é dele, o problema é dele, não é meu? Outro dia eu falei isso com uma pessoa, eu falei, para de se preocupar, o problema é dele, não é seu, pô.
Porque se ele próprio depois abandona a mulher, volta para o Brasil, casa com outra, quer dizer, ele atraiu para si próprio um tormento que ele poderia ter perfeitamente evitado. Exatamente. Né? E quantas vezes, vamos tirar a lição para nós, né? Quantas vezes a gente, na nossa vida diária, a gente atrai tormento sem necessidade. Verdade. Com certeza. Não na mesma dimensão que ele, mas Sim. quantas coisas a gente faz, poderia não ter feito, poderia ter deixado para lá, e a gente atrai tormento para nossa vida. As emoções dominando a gente. Né? Então, eu acho que a doutrina ajuda muito nesse aspecto, sabia? Eu parei de fazer muita besteira, assim, no sentido de se irritar, né, com certas coisas, se maldizer com algumas coisas. É procurar extrair de uma situação ruim sempre alguma coisinha boa, né? Porque senão, no mínimo, você está sendo testado, você está evoluindo ali. Então, relaxa, meu amigo, relaxa. O complexo de culpa, né? Depois você fica, né? Você se deixa levar pelo orgulho e depois vem a culpa. Não, e sem falar que, assim, para que a gente vai ser juiz dos outros? O problema principal dele aqui foi isso, ele ser o julgador, né, de uma situação que não cabia a ele fazer, né, porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Então ele foi o juiz e o executor, né? Ele foi o promotor, o juiz e o executor da pena. Então ele atraiu para si próprio um compromisso que o atormentou aí o tempo, quantas décadas que ele já havia desencarnado. Se eu não me engano, acho que ele já havia desencarnado há 20 anos. Então, quanto tempo ele ficou nessa, sem contar o período enquanto ele estava encarnado, desde que ele cometeu o crime. Então, o mal da gente é justamente a gente acabar sempre querendo ser o juiz, julgar e ainda por cima fazer justiça pelas próprias mãos. Então, vamos parar e pensar. Ó. Cabe a mim fazer isso? Não cabe. Deixa que a lei vai dar a cada um segundo suas obras. É isso que está lá no Evangelho. Foi Jesus que falou isso aí. A cada um segundo suas obras. É isso aí. E outra coisa, deve ter uma treta dos dois lá para trás, né? Que veio aparecer aqui, né? Não vai entrar nesse detalhe, mas é bem provável que tem. Pode ser que tem sim. Mais, é bem provável também que ele, quando reencarnar, ele vai ficar junto lá do Esteves. É capaz. Agora vai ficar do ladinho dele ali, ó. Coladinho. Vamos resolver isso aí. A gente já viu em outras obras anteriores que sempre você, para reajustar alguma coisa entre duas pessoas, essas duas pessoas nascem na mesma família. Por que a gente por que muitas vezes a gente vê irmãos brigando um com o outro, um odeia o outro? São justamente inimigos que nasceram ali para aprender a se reharmonizar. Esse é o compromisso. E se por um descuido não nasce a mesma família, acaba se esbarrando aí de alguma forma e ficam grudados, né? De algum jeito vai se encontrar, né? Nada acontece por acaso, de novo. Com certeza. Faz todo sentido. E ajuda muito quando você pensa assim, ajuda muito. Sim. Quando você tem a explicação, né, um dos benefícios da doutrina é justamente dar essa explicação, você compreende melhor, e aí você consegue levar esse compromisso com o melhor ânimo, vamos dizer assim, né? É tipo assim, vamos fazer assim. Muitas vezes para as pessoas. A doutrina faz você ter uma explicação, vamos dizer assim, coerente do que está acontecendo. E aí te anima a ir em frente e procurando tirar o melhor. Sim. Senão é muito complicado. É como alguns dizem, né? Vou cumprir essa aqui certinho, que é para na próxima não voltar com a mesma pessoa, né?
Então vamos lá para o capítulo 8, Deliciosa Excursão. Vamos lá, né? Antonina, não, o velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador, mas como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me. Tenho medo, muito medo. A interpelada que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones, ele é o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro, assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-lo aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E, abraçando o paternal, recomendou: você pode igualmente auxiliá-la, guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá, por sua vez, o socorro de que necessita. O velho sorriu conformado, aquietou-se, deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na Terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. O que é de lúculo? Eu não vi. Luz do amanhecer, aurora. Claridade que aponta no início da manhã, antes do nascer do sol. Aurora. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se estendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Aí entra a primeira pergunta, eu acho. Sim. A Antonina questiona, né, por que não se transferiam definitivamente ao plano espiritual? E o que Clarencio explica. Olha, não. A Dona Antonina, amparando-se a Clarencio, qual se for uma filha apoiando os braços paternos, inquiriu maravilhada: por que não transformasse essa excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo a maneira de insuportável cruz de carne quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, normalmente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta da carne, de modo a solver com dignidade os nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, vigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Flores de contextura delicada pendiam abundante às árvores vigorosas, embalsamando as leves
virações que sussurravam encantadoras melodias, como se trouxesse... Quando eu senti o perfume, a descrição dele. Sim, sim. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudecera-se a palavra. Sentávamos todos sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos pendia a admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclava de alegria, voltou a exclamar: se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonássemos o veículo da matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obter a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina... Eu acho que até aí já é a resposta dele, né? Sim. Na verdade, no comecinho ali, ele já dá uma palhinha, né? Ela pergunta, né, por que a gente já não se livra desse corpo físico, a gente vive só aqui no plano espiritual, né? Seria muito fácil, né? Seria ótimo, né? Isso, não é verdade? Não ter que pagar boleto, não ter, né? Se hoje sofrer. Matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? Quem de nós? É porque no começo ele fala solver com dignidade os velhos compromissos. Né? Aqui ele coloca, um pouco mais aqui no começo, ele coloca assim, compreendemos, né, ajuntou o ministro generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, ou seja, atormenta o espírito reencarnado. Principalmente quando desperta para a beleza da vida superior, ou seja, o cara se desliga do corpo físico, vai no plano espiritual e vê, né, a grande diferença que é viver na vida espiritual e viver encarnado. Aí ele coloca assim: entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la, ou seja, você está encarnado por alguma finalidade, aproveita isso daí. Porque é uma oportunidade que você tem de trabalhar você próprio na vida material para que você possa aproveitar as lições que lhe são dadas, né? Aí ele coloca assim: achamo-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta da carne, de modo a sorver com dignidade nossos velhos compromissos. Ou seja, ninguém de nós está livre ainda de viver no mundo encarnado. A nossa condição espiritual ainda não nos permite só viver no mundo espiritual, sem precisar voltar à carne. A gente precisa ainda. É o resgate, né? Principalmente. Está resgatando, né? Você vem para cá para... Porque diz que aqui é que você resgata mais, né, do que lá. Né? Sim, aqui ele fala solver com dignidade nossos velhos compromissos. Solver, ou seja, pagar. Pagar. Né? Então, nós temos compromissos que nós temos que resolver aqui. Então, a gente adquiriu os compromissos, a gente adquiriu os débitos aqui na vida material, nós temos que resolver, né, saldar esses débitos aqui também. Isso. Até ajudando os irmãos, como ele fala aqui, né? Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Então, é aproveitar a sua estadia aqui para você resgatar suas dívidas e, de uma certa forma, ajudando os outros, né? Pelo menos parte delas. Aí você vai conseguir ficar uns 600 mil quilômetros do primeiro degrau da escada. Você vai diminuir. Eu não estou nem vendo o degrau ainda, pô. Que degrau?
Que degrau? Que degrau? Que escada? Que escada? Que escada? Aonde? Para com isso. Caramba. É, amigão. É, nada é por acaso. Nada é por acaso. É porque aqui depois eles falam, né, que eles vão para um determinado lugar, onde eles vão encontrar, né, vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre, ou seja, o lugar onde espíritos, né, que morreram ainda crianças. Então eles vão lá visitar um lugar onde havia crianças, né, espíritos em forma de crianças, que haviam falecido enquanto crianças, né? E aí depois o menininho lá. Provavelmente eles estão lá indo visitar onde o menino que morreu afogado estava, né? Isso. E aí, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, ó, fim da pausa ligeira, o instrutor continuou, somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem, né, nos ligam os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedor. Então, quer dizer, todos nós estamos entrelaçados em dívidas, todos nós somos ao mesmo tempo devedores e credores uns dos outros. Uhum. E aí, por isso, a gente precisa estar sempre voltando a reencarnar, porque é aqui que a gente vai realmente reajustar essas situações. Isso. Aí vem a segunda questão. Pelo trabalho, nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. Comente sobre essa afirmativa. É logo lá em cima, né? É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante, e nós, as criaturas de Deus, os mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação por meio do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal em luta perene é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas e nossa alma, em constante peregrinações em formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida. E só pelo trabalho ajustado à lei divina alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antonina, que parecia mais... Aí já começa a terceira. Era outra. Mas é bem legal isso aqui, hein? Bem trabalho, né? Trabalho é a palavra. Trabalho, como diz o Chico, trabalhe. Seja qual for o seu problema, trabalhe. Sim. O que ele coloca aqui é assim, todos nós precisamos de vir a matéria para a gente poder justamente a gente ir se livrando dessas imperfeições. Ela depois vai entrar aqui na questão da lembrança, mas é assim, no plano espiritual você tem toda a dimensão das coisas. No plano material você esquece temporariamente isso. Então, ali ele coloca assim, pelo trabalho nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. Então, esse trabalho de aprimoramento nosso é que vai fazer com que a gente possa se livrar, né, dessas imperfeições. Nas obras básicas, inclusive, Kardec coloca, né, o verdadeiro espírita,
ele se demonstra através do esforço que ele faz para se livrar das imperfeições. Né? Então, a gente só vai conseguir fazer isso vindo aqui de novo nesse palco. É igual o artista. O artista, ele desempenha qual o trabalho dele? É ali no teatro, é ali na frente do público, é nas filmagens. Enquanto ele está ensaiando, o ensaio é como se fosse o plano espiritual. Quando ele está atuando, essa é a nossa vida material. Então a gente precisa, lá no plano espiritual, ensaiar aquilo que a gente pretende fazer. Quando a gente vem aqui, é o trabalho, é o palco nosso, né? A Terra é o nosso palco. É aqui que a gente atua e é aqui que a gente vai, de fato, mostrar se a gente aprendeu as lições ou não. E aí é só aqui que a gente vai trabalhar nós mesmos para se livrar dessas imperfeições. Porque lá no plano espiritual é muito fácil falar, olha, nossa, eu errei. Mas só reconhecer o erro não adianta, a gente tem que realmente aplicar, a gente tem que realmente chegar aqui, a gente trabalhar o nosso eu, e aí a gente realmente se livrar das imperfeições, mas é aqui no plano material. Todo mundo dá sua contribuição, né? Ele fala do verme, do vegetal, do animal. Sim. Tem uma frase que é interessante que diz, não leve sua vida como se fosse um rascunho, para não dar tempo de passar limpo. Né? Então, você tem que procurar trabalhar, mas trabalhar da melhor forma possível, né? Não, eu vou fazendo, depois eu ajeito, depois aí não dá tempo. Já não dá tempo, vai que não dá tempo de passar limpo, né? Você quer dizer? Exatamente. Hoje em dia é um pouquinho mais rápido, né? Que tem o teclado lá. Ah, com certeza. Mesmo assim. É muito pertinente, né, cara? Muito, muito pertinente. É só o trabalho pode... Trabalho com amor, né? Trabalho não por interesse, né? Trabalho desinteressado. Trabalho porque você acha que está ajudando alguém fazendo aquilo. Você pode dar sua colaboração, né? Esse tipo de trabalho, né? Sempre o trabalho em direção ao bem, né? Como o Chico sempre insistia nessas frases, né? O trabalhar em direção ao bem, fazer o bem sem vir a quem, né? E esse trabalho, seja ele qual for, né? Mesmo que seja um trabalho mais elaborado, um trabalho mais, vamos dizer, um trabalho científico, por exemplo, né? De um Einstein da vida, né? Cara que trabalhou e tal para tentar buscar o bem, né? Para tentar buscar o bem. Tem que ser nessa direção, né? E se a gente for ver, né, a humanidade desde a pré-história até hoje, o quanto que não avançou? Isso tudo tem a ver com o trabalho humano também, né? Bastante. Tem a contribuição no plano espiritual, mas tem o trabalho humano. Quanta tecnologia que nós temos à nossa disposição aqui. Você, num segundo, você fala pela tela com alguém lá no Japão, do outro lado do mundo. E isso é resultado de o quê? De um trabalho, né? E é bom que se diga que essa tecnologia ela foi induzida pelos seres lá de cima também, né? Com certeza. Muitos, né? Muitos dos que vieram aqui trabalhar essa tecnologia, eles já vieram já com isso na mente, né? Isso. E você vê que hoje o mundo é bastante mais integrado, né, do que há 100, 200, 300, 400 anos atrás. Você vai puxando a história, você vê que as informações hoje, o que acontece lá no Japão, segundos depois corre o mundo, né? Ou seja, o objetivo dessa integração tem uma finalidade, para aproximar mais as pessoas, não é? A finalidade seria uma finalidade, assim, de produzir mais integração, mais harmonia, as pessoas se verem como realmente fazendo parte de uma mesma humanidade, né? Troca, compartilhamento, ajuda, né? Principalmente isso, acho que o conhecimento, né? A divulgação, a democratização do conhecimento, para envolver mais e mais pessoas, para instigar cada vez mais e mais pessoas
para essa integração, né, meu? Essa integração que, para levar a humanidade para um lugar único. O problema é que a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia realmente bastante avançada, mas moralmente o ser humano ainda não avançou na mesma proporção. Ainda tá, né? Ainda tá. E aí você vê perdendo as muito guerras. com isso, eu acho. Acho que a gente perde muito com isso. Esse é o ponto, Já poderia estar bem mais avançado em termos de tecnologia por aqui, mas aguenta aí, sim. Deixa vocês evoluírem um pouquinho mais. Porque aí quando você vê uma guerra, né? Quando você vê uma guerra, você diz, voltamos a estaca zero, pelo amor de Deus. Sim. Quando você vê aquela situação em Gaza ali, pelo amor de Deus, cara, qual ser humano que olhando aquilo ali, bom, tem gente que olha e não tá nem aí, né? Infelizmente, você vê aquela criançada com aquele monte de panela na mão, cara, esperando para comer. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso, meu amigo? Não é possível uma coisa dessa. Não é possível a gente não se sensibilizar e não ter um pingo de compaixão numa situação dessa, né, cara? Pois é, né? Aí você vê que moralmente o ser humano não avançou grande coisa. Tecnologicamente avançamos muito. Moralmente foi muito pouco. Ontem eu estava assistindo, não sei se vocês assistiram o Roda Viva ontem, foi muito interessante. Um brasileiro, ele é professor universitário nos Estados Unidos, trabalha com inteligência, que learning machine, o cara desenvolve um monte de estudos. Ele estava comentando, uma das frases dele foi justamente essa: o desenvolvimento da tecnologia é para o poder. É para o poder. Você não viu o Putin? O cara pega todo aquele conhecimento de arma nuclear, etc., e os caras entregam na mão dele, cara, para ele fazer, deitar e rolar, pintar e bordar, do jeito que ele está pintando e bordando, ameaçando o mundo. O que é isso? Pois é, né? É desenvolvido para o poder. Para o poder, para os caras manipularem. Infelizmente. Vamos lá para a terceira questão. Então, Clarencio, se referindo ao esquecimento das nossas vidas anteriores, diz que nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações e que, sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos. O que essa afirmativa te esclarece? Tonina, que parecia mais acordada que sua companheira para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com ele: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, sim, confirmava Clarence, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia séria. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor, ainda insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão em porções infinitesimais no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que as nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio, bondoso. E indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. A lei é sábia, de
qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios da causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua feição total. Muito bonito. Muito legal, né? O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com o resultado de nossas ações. Assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansos pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos, à apreciação comum na Terra. Até isso, hein? Provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoado e colorido colmeia de amor, harmonioso casário surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas, crianças, brincavam entre fontes e flores de um maravilhoso jardim. Ela está olhando só o lado bom, né? A gente vai ver todo aquele pessoal que a gente se deu bem com ele, né? E o resto. E o outro lado. É o que ele coloca aqui, ó. Retomar os contatos com os melhores seria recuperar igualmente os piores. Isso. Você ia só se lembrar dos amigos, você ia lembrar dos inimigos também. Memória seletiva, não dá. E aí o que ele coloca é assim, ó. Não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Então, quando a gente souber que fulano, por exemplo, foi o meu vizinho aqui, foi meu inimigo, o que você vai fazer? Você tem equilíbrio para aceitar que isso aconteceu numa vida passada e que agora você tem que perdoar, não sei o que. Você vai aceitar isso? Você não vai aceitar, porque ele coloca aqui, ó. Não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. É isso mesmo. Então, a gente não tem o equilíbrio para lidar com essas situações que afetam o nosso íntimo muito profundamente. Exatamente. Ele coloca assim, ó, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. A gente ainda é muito atrasado moralmente. A gente não vai conseguir trabalhar de uma forma correta, né, com esse tipo de informação. E aí a gente vai cometer os desatinos. É por isso que a gente esquece. Tem gente que é inconformado com isso, né? Eu queria lembrar das coisas. Mas se você esqueceu, é porque tem uma finalidade. Essa finalidade é para te proteger. Sabe-se lá como é que você ia reagir, né? Não, na maioria das vezes a gente vai reagir muito mal. Pela nossa inferioridade, né? Pela nossa situação atual, né? De inferioridade. Se a gente não saber lidar com isso. Essa é a verdade, né? Então, na realidade, isso é uma bênção que Deus nos dá, né? Que nos favorece. Imagina se o Esteves e o Pires fossem morar, né, um do lado do outro lá, né? E aí o Esteves fala, foi ele que me envenenou. Beleza. Já pensou? Já comigo. Já pensou? Ia ficar uma bola de neve, quer dizer, ficar uma situação remoendo lá atrás, até nunca ia ser resolvida, vamos dizer, né? Não, vamos imaginar o caos que seria a nossa sociedade se todo mundo lembrasse das coisas que aconteceram no passado. Ia ser um querendo matar o outro. Sim, sempre. Quer dizer, a gente não ia progredir. Exatamente, por isso que eu digo. Ia ficar numa situação anterior lá, ia ruminando aquilo lá atrás, sem evolução. Em vez de você trabalhar a si próprio para melhoria, tudo, você ia ficar ali planejando como é que você ia se vingar do fulano que te prejudicou. Isso, quer dizer, a vingança. A sociedade não avança. Sim, com certeza. A pessoa se ficar ruminando, como é que você vai devolver aquela agressão que você recebeu?
Já pensou você ficar ruminando isso? Você não evolui, cara. No Você estágio fica que nós preso. estamos hoje, né? O amor e o perdão ficam de lado, né? Porque o ideal era você aproveitar uma situação dessa para dizer, pô, ele me envenenou, beleza, deixa ele ser feliz. Mas você não tem ainda esse nível de Não tem, pensamento, né? Esse nível de evolução. não tem. A gente Aproveitar uma oportunidade dessa que é de ouro, né? Seria de ouro, né? Porque o cara está do teu lado na ali, ele fez o mal. essa alimentação de vingança, esse sentimento de vingança, realmente é um destroço nas É nossas... inerente ao ser humano, não adianta. Inerente, mas eu vou te contar, meu amigo, o que a gente gasta de energia, né? Maquinando uma devolução, né? Uma vingança, sabe? Putz, grilo, tem cá, nossa senhora, negócio absurdo. E a gente não tem consciência de que isso atrasa, né? Um grande número de pessoas, pelo menos hoje ainda, né? Fica ruminando isso. Energia gasta, cara. Energia jogada fora. Jogada fora. É isso aí, então. Então, finalizamos por hoje. Tá bom.